Olá, está no ar o Causando em São Paulo, um programa da TV Câmara produzido pela Escola do Parlamento. Semanalmente trazemos para você uma conversa com quem está literalmente causando na cidade, mobilizando, defendendo causas, ativando redes, transformando, construindo valores democráticos e contribuindo com um mundo mais plural. E para nos ajudar na nossa reflexão de hoje, eu recebo Roberto Liviano, promotor de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Tudo bom, Roberto? Tudo bom, Humberto. É um grande prazer, uma honra e uma alegria estar aqui conversando com você no Causando em São Paulo. Muito legal. Te agradeço muito e queria já fazer uma primeira provocação no seguinte sentido, quer dizer, quando você cria um instituto chamado Não Aceito Corrupção, dialoga-se muito com algo que efetivamente a gente está começando a ficar bem mais cansado do que a gente já estava. É verdade. Qual o objetivo do Instituto? Veja, Humberto, é interessante quando eu vou num lugar e vou, por exemplo, preencher uma ficha cadastral e digo qual é o meu e-mail, até aproveitando para fazer a propaganda aqui, né? roberto@nãoaceitocorrupção.org.br. Legal. Há reações interessantes das pessoas, né? De um modo geral, a reação é positiva. As pessoas ficam satisfeitas, ficam altivas, né? Muitas até já disseram, puxa, que bacana, como eu faço para ter um e-mail desses? E aí eu digo, você pode fundar um instituto, você pode se envolver e participar, mas a ideia do instituto, ela já acaba se propagando. Ao dizer isto, a gente já enaltece, já propaga o próprio ideal do instituto, que é fazer com que você dissemine a ideia de ser radicalmente contra a corrupção. Não termos tolerância com a corrupção. Fazer com que isso seja algo inaceitável, né? Fazer com que a ideia da corrupção não possa, em hipótese nenhuma, ser naturalizada. Perfeito. A naturalização da corrupção, ela é absolutamente venenosa, ela é desastrosa e ela conspira contra a sociedade. Então, a razão de ser do próprio nome do Instituto é não permitir que a sociedade esteja num estado de letargia, de aceitar a corrupção como algo natural, como algo razoável, como algo aceitável, como algo banal, né? Nós não podemos permitir que a sociedade se acostume com a corrupção. A sociedade não pode aceitar a corrupção. Ela precisa reagir, ela precisa preservar o seu poder de reação, o seu poder de indignação para se mobilizar, para lutar contra a corrupção. Isso é essencial. Se eu pensar no que é a construção desse valor nas pessoas, porque isso é a construção de um valor, a pessoa Sim. tem que começar a se acostumar com essa ideia de que ela também é um agente de combate e de controle a essa corrupção. Sim. Então, isso eu chamaria, aqui livremente, enfim, de uma instituição no campo mais informal, no campo dos valores pessoais. E para que isso aconteça de uma forma plena, ela precisa, obviamente, da contrapartida das instituições formais. Portanto, ela precisa ter onde ir, ela precisa ter onde chegar, ela precisa ter onde denunciar, as coisas precisam acontecer dessa forma. É uma questão, Roberto, de preparo das pessoas? Enfrentar a corrupção é algo para o qual nós deveríamos ser treinados, preparados, educados? São vários flancos, Humberto, na verdade. Você está tocando em vários pontos. Preparar as pessoas terem coragem para denunciar a corrupção. Perfeito. Né? A corrupção, ela faz parte de um conjunto de crimes que nós temos um alto índice de subnotificação. Nós temos cifra negra de corrupção. Nós estamos tocando a ponta do iceberg. Como nós tocamos a ponta do iceberg dos roubos, dos estupros. As mulheres não denunciam grande parte dos estupros, por vários motivos. É difícil para uma mulher denunciar um estupro. É difícil denunciar a corrupção por outros motivos.
Para as mulheres é difícil por razões A, B e C. Para denunciar a corrupção é complicado porque ainda existe medo. As pessoas não se sentem seguras, não se sentem protegidas pelo Estado ainda para denunciar a corrupção. As coisas estão melhorando, as instituições são mais sólidas, mas ainda não se sentem suficientemente protegidas para denunciar. No entanto, existe hoje um grau de consciência maior. As pessoas hoje, Humberto, sabem quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Muitas pessoas sabem os nomes desses ministros. As pessoas acompanham sessões do Supremo Tribunal Federal, enquanto não sabem quem são os 11 jogadores da seleção brasileira de futebol. Isso é um fenômeno. Eu particularmente não sei. Tem muita gente que não sabe, especialmente depois do 7-1, que gerou um grande sentimento de tristeza e frustração, né? Mas o fato é que isto é um sintoma de que as pessoas estão acompanhando mais. A própria revelação das pesquisas, e houve uma muito recente do Datafolha, que mostrou que o problema da corrupção é a maior angústia do brasileiro, mais do que o desemprego, mais do que a violência e a criminalidade, mais do que a saúde e a educação, mostra que isso realmente coloca os nervos do brasileiro à flor da pele. Porque é uma preocupação grave, séria, né? Então, há um processo. Agora você vai me perguntar, bom, mas isso vai ser um fator determinante das escolhas das eleições? Que isso, de alguma maneira, vai influenciar? Vai. Quem tem investigações e processos sofrerá prejuízos. Não há dúvida disso. Agora, esses prejuízos serão absolutamente fatais, irrefragáveis, já é uma outra questão. O grau de prejuízo já é uma outra questão, porque nós temos, como você bem sabe, déficits educacionais sérios no Brasil. O grau de consciência das pessoas não é o ideal. Perfeito. Nós não temos uma escola maravilhosa no Brasil. O grau de consciência das pessoas é baixo. Né? Infelizmente, se as pessoas tivessem absoluta consciência e clareza de tudo, tivessem uma politização maravilhosa, nós teríamos uma situação ótima, mas não tem. As pessoas se deixam levar por muitos fatores, né? O rouba mais faz é um fenômeno que está muito presente na nossa política. Perfeito. E muita gente vota em políticos que roubam mais fazem, mas que dizem que roubam mais fazem, inclusive políticos que roubam esse slogan de políticos que fizeram isto. Não preciso nem dizer de quem estou falando. Interessante. Não é mesmo, Humberto? Muito bem. Vamos pegar um outro ponto aqui. Roberto, a gente tem assistido a uma justiça mais ativa em relação, sobretudo, ao universo político de alguns poucos anos para cá. Sim. A que a gente poderia atribuir esse maior ativismo recente e por que ele não foi verificado em outrora? Quer dizer, precisava acontecer o quê para a gente assistir isso que está acontecendo hoje? Veja, eu falo na condição, Humberto, de um observador. Eu não sou sociólogo, eu não sou filósofo, eu falo na condição de um observador e de um estudioso do combate à corrupção, que foi objeto da minha tese de doutorado. Aliás, eu presenteei a você o meu livro, que é baseado na minha tese de doutorado. A gente vai mostrar esse aqui. Sim, eu lancei esse livro originalmente em 2006 e atualizei em 2014 e agora estou lançando uma versão mais atualizada em 2018, Legal. Que tive a honra de ter o prefácio do juiz Sérgio Moro, né? E ele foi revisado e ampliado, né? São vários fatores que contribuem para isso que você está apontando. Eu diria, do ponto de vista, começando pelo Ministério Público, o desenho que se fez da instituição com a Constituição de 88, ele molda um Ministério Público que tem
uma característica singular comparando-se com o Ministério Público em todo o mundo. O Ministério Público do Brasil, desenhado na Constituição, que está para fazer 30 anos, no Brasil, ele é singular comparado a todo o mundo. Antes você tinha um Ministério Público que cuidava de processos criminais e ponto. Você passa a ter um Ministério Público que sai do gabinete, que investiga, que faz termos de ajustamento de conduta, um Ministério Público proativo, muito mais dinâmico. Este novo modelo, ele cria condições para você ter uma instituição muito mais ativa. E a provocação, a possibilidade de você ter aí promotores ativistas é grande. Interessante. De uma certa maneira, Humberto, isto também cria o ambiente para você ter magistrados que também têm esse perfil, né? Hoje nós temos como um grande protagonista de coragem, de transformação, o juiz Sérgio Moro, que tem se notabilizado por decisões corajosas que responsabilizam gente poderosa, detentora de poder na esfera política e econômica. Mas ele não foi o primeiro. O ministro Joaquim Barbosa, quando esteve à frente do caso do Mensalão, foi um divisor de águas. Joaquim Barbosa e Carlos Aires Brito fizeram história no Supremo Tribunal Federal quando presidiram esse importantíssimo julgamento, né? Mas nós tivemos também, não podemos deixar de nos lembrar, Marlon Reis foi um importante magistrado maranhense que capitaneou a construção da lei da ficha limpa. Marlon Reis hoje não é mais magistrado, inclusive ele está... Joaquim Barbosa também não é. Sim, também não era, ele era do Ministério Público Federal. Marlon Reis, ele se exonerou da magistratura e ele agora se apresenta, e é muito bom que se apresente, como candidato ao governo de Tocantins, e nós precisamos de renovação política. Foi um grande magistrado, contribuiu para a construção da lei da ficha limpa, um instrumento jurídico importantíssimo, oriundo de um projeto de iniciativa popular. O Marlon Reis ia às praças públicas esclarecer o povo sobre uma série de questões importantíssimas da conscientização da corrupção. Tá certo? Então, você tem todo um cenário que surgiu importante para isto, né? O juiz, ele não tem que perder a imparcialidade dele, mas também ele não tem que viver em Torre de Marfim. Isso é coisa do passado, né? O juiz conversar com as pessoas, esclarecê-las, dar palestras, ser ativo, ele não tem que ser um robô, não tem que ficar e nem ficar parado numa Torre de Marfim, ele tem que ser um ser conectado ao mundo de hoje. Muito legal, muito legal. Pessoal, estou conversando com o Roberto Liviano, promotor de justiça, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. A gente está falando aqui, desde o começo da nossa conversa, sobre os desafios do combate à corrupção. Você vai esperar mais um pouquinho, a gente volta do intervalo e aí eu vou querer entender o que é o Instituto Não Aceito Corrupção. Segura aí que a gente já volta. Causando em São Paulo está de volta. Hoje recebemos Roberto Liviano, promotor de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Roberto, se a gente fizer uma série, uma minissérie ou uma novela falando sobre corrupção, a gente ocupa esse espaço fácil, mas eu não gostaria de te receber aqui sem conhecer ou sem que você nos falasse a respeito do trabalho aí especificamente do Instituto Não Aceito Corrupção. O que o Instituto faz? Além de me dar essa pulseira tão bacana, que essa pulseira amarela tão simpática em que está escrito Não Aceito Corrupção. Verdade. Eu só quero fechar no bloco anterior, eu falei da história dos juízes ativistas, e eu deixei de comentar o Luiz Flávio Gomes. É um outro grande exemplo de um grande magistrado, foi promotor, foi professor, trabalhou o ensino à distância e agora se apresenta também como pré-candidato a deputado, criou o movimento Quero um Brasil Ético. São muitos. O Instituto Não Aceito Corrupção, ele nasce em 2015 como corolário de todo um processo que eu venho me dedicando a este tema. Na verdade, eu ingressei no Ministério Público, Humberto,
em 1992. Agora, em junho, eu completo 26 anos de carreira. E já no início da minha trajetória, eu comecei a me dedicar ao ensino e tive a oportunidade de poder apresentar um projeto de doutorado na USP, em 96, com 4 anos de carreira. E lá eu percebi que havia carência de estudos mais profundos sobre a temática da corrupção. Falava-se muito sobre crimes contra o consumidor, criminalidade econômica em geral, mas sobre corrupção havia uma grande carência. E eu resolvi me dedicar a esta questão mais específica. E o meu projeto de doutorado foi sobre o controle penal da corrupção, né? E eu fui orientado pelo professor Miguel Reale Júnior, que foi ministro da Justiça. Então, desenvolvi a minha tese de doutorado na USP sobre isso. E, a partir daí, tive a oportunidade de fazer um mergulho científico nisso. E comecei a me dedicar a isso, estudar isso, organizar debates, seminários, estudar isso, organizar ações de comunicação para mobilizar a sociedade. Muitas coisas eu tive a oportunidade de me envolver neste trabalho, né? Isso foi numa sequência cada vez maior. Até que em 2012, né, tive a oportunidade de promover uma campanha de comunicação, que foi a campanha Não Aceito Corrupção. E ela foi promovida pelo movimento do Ministério Público Democrático, né? Na época eu era dirigente da entidade. E essa campanha acabou tendo um impacto muito grande, inclusive internacional. Naquele ano houve a Conferência da Transparência Internacional no Brasil e se espalhou por mais de 100 países do mundo, impactou. Na época fui entrevistado pelo Jô Soares e tal. A campanha acabou ganhando uma dimensão grande. Estava lançada a semente do Instituto, Humberto. Que legal. Que vai nascer 3 anos depois, como um organismo dedicado ao combate inteligente à corrupção, um organismo que tem no seu DNA o apartidarismo, que é essencial para você se dedicar à luta contra a corrupção. Não tem sentido você lutar contra a corrupção com uma chancela da cor A ou da cor B, óbvio que tem que ser apartidário. Um organismo que é não corporativista, obviamente, que reúne pessoas de várias áreas, não é um organismo de promotores ou de gente do direito, ele é plural, né? Foi fundado por 32 pessoas. E como você falou na abertura do programa, você fala em mobilizar, né? Que tem a ver com o nome do programa, causando, né? O Instituto ele tem 4 eixos de trabalho principais. Produzir conhecimento científico sobre o tema da corrupção. No Brasil existe um hábito, um mau hábito, de muitas vezes se fazer coisas sem um direcionamento, sem um prévio estudo. O Instituto acredita na necessidade de você estudar o fenômeno da corrupção, encontrar os melhores caminhos para fazer movimentos certeiros, né? Então, estudar cientificamente o fenômeno da corrupção, primeiro. Segundo, trabalhar para a construção de uma política pública anticorrupção, que nós precisamos construir. Terceiro, mobilização da sociedade. E quarto, educação. Perfeito. Então, são esses os 4 eixos de trabalho do Instituto Não Aceito Corrupção. Pesquisa científica, políticas públicas, mobilização e educação. E temos feito várias coisas em relação a isso. Essa fitinha que você mostrou foi uma fitinha que nós criamos numa participação nossa no Ação Global, que já acontece há mais de 20 anos. Nós estabelecemos uma dinâmica para as pessoas em que a gente explicava a respeito de algumas categorias de atos de corrupção, fazia uma pequena palestrinha, uma pequena aulinha, e depois as pessoas recebiam um material didático e a gente verificava o grau de compreensão sobre aquela exposição, e aí, dependendo do número de acertos, as pessoas recebiam as fitinhas, né? Um jeito de verificar a fixação daquilo e também disseminar a ideia do Não Aceito Corrupção no Instituto. Poxa, que legal. Então, é um olhar amplo, né? É uma visão bastante complexa a respeito do fenômeno, que não dá para deixar de considerar essa situação. Agora, quando a gente fala, Roberto, de políticas públicas de combate à corrupção,
O que predominantemente entra nisso? Quer dizer, a gente pode estar falando em legislação, Sim. né? Existem aí, por exemplo, essas 10 medidas de combate à corrupção que o Ministério Público encabeçou e tal. Sim. E o que existe efetivamente de execução nesse sentido? Quer dizer, a legislação fica clara, mas como é que funciona a parte da execução? Muitas coisas, na verdade, você tem coisas aí para você trabalhar 24 horas por dia, né? Eu vou dar alguns exemplos, que acho que isso fica mais didático para trabalhar, interagir isso com o telespectador. Mas, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar, nós estávamos vivendo aquela questão dos acordos de leniência com aquela famigerada PEC 703, né? Que foi apresentada com o objetivo de sacrificar o processo legislativo em relação à discussão dos acordos de leniência. E nós, desde o primeiro instante, mostramos que aquela proposta, aliás, PEC não, aquela medida provisória 703, era uma medida provisória inconstitucional. Era uma medida provisória absolutamente arbitrária, né? Então, nós participamos intensamente nesta demonstração de que aquilo era algo ofensivo ao interesse da sociedade. No momento em que ela foi publicada, nós, junto com a MPCOM, dos procuradores de contas, mandamos ao Procurador-Geral da República uma representação para pedir a inconstitucionalidade daquilo. Nós nos pronunciamos, fomos ouvidos no Senado, martelamos, e, ao final, essa medida provisória caducou. Na verdade, ela já nasceu caduca, né? Perfeito. Mas ela caducou juridicamente e nós, dentro do nosso campo de trabalho, contribuímos para isso, né? Nós construímos, junto com outras entidades, um projeto de lei, que é o 5208, que apresenta um plano para regulamentar os acordos de leniência e propõe a criação de um Fundo Nacional de Combate à Corrupção. Qual é a ideia? Você tem muita recuperação de dinheiro decorrente da corrupção e esse dinheiro, se você não tomar cuidado, ele entra no círculo vicioso da corrupção. Vai para o mesmo ralo. Então, a nossa ideia qual é? Criar um fundo de combate à corrupção para proteger esse dinheiro, para que ele seja carimbado e você use na prevenção da corrupção, na educação, de uma certa maneira, você vacinar isso, entendeu? Você proteger isso. Ou seja, eu estou dando 2 pequenos exemplos, mas tem uma série de coisas. Recentemente, nós participamos de um grupo de entidades que resistiram com muita força ao PL 7448. Eu não sei se você chegou a acompanhar isso, mas esse projeto de lei foi algo que tramitou coisas que acontecem no Brasil. Esse projeto, ele propunha simplesmente o afrouxamento do controle da corrupção, né? O gestor cumpre a lei se quiser. Se ele quiser fazer licitação emergencial à moda da casa, ele faz. Se ele quiser assinar licitações à moda da casa, como se bem quiser, com flexibilizações, ele faz. E o nome que se dava a isso era modernização das contratações. Aberrações. Enfraquecimento dos tribunais de contas, né? E o nome que se dava a isso era modernização. Não houve uma audiência pública na Câmara. Não houve um debate a respeito disso. Isso foi aprovado. E nós trabalhamos com muita força pelos vetos. E nós conseguimos os vetos nos pontos cruciais deste projeto. O que é legal nessa história, Roberto, dessa construção de políticas públicas de combate à corrupção é que, há um reconhecimento claro da relevância do Poder Legislativo como uma arena de atuação das mais expressivas. Sim. E a segunda questão há um trabalho de advocacy violento aí, né? Violento no bom sentido, quer dizer, gigantesco de organização, de ida, de enfrentamento, etc. Não estamos falando só nós, é um grupo de organizações que estão envolvidas nisto, a MPCOM, a NTC, CONAMP, vários organismos envolvidos nesta luta, nesta fiscalização diuturna para não permitir esses retrocessos. Muito legal. Agora nós temos, essa semana, por exemplo, estive numa reunião importante na Associação do Ministério Público, há aí um projeto de um novo Código de Processo Penal que propõe um enfraquecimento gigantesco do Ministério Público na investigação criminal. É o renascimento da PEC 37. Daquela que em 2013... Ou seja, se o Ministério Público não pode investigar crime,
Sabe, isto é a negação da Constituição. Ele perde parte do seu sentido. É lógico. E isto é o desrespeito ao próprio Congresso, que rejeitou a PEC 37. Muito legal. Se o Congresso já apreciou, como é que você pode, de novo, recolocar essa matéria que já foi apreciada? Nessa legislatura, inclusive? Se o Supremo já disse que o Ministério Público tem poder de investigação, como é que você recoloca? Isso é recolocado de um jeito disfarçado, de um jeito malandro. Então, é necessário ter eterna vigilância, porque as coisas são colocadas assim. O Latino Barômetro, Humberto, ele fez uma pesquisa, faz essa pesquisa periodicamente, e agora, em outubro, divulgou. 97% dos brasileiros têm a percepção de que os políticos exercem o poder em benefício próprio. Isto é gravíssimo. E por que isso acontece? Por causa dessas coisas. Olha, eu tenho certeza que a gente ficaria aqui muito tempo, mas o Causando em São Paulo vai ter que ficar por aqui. Roberto, muito obrigado pela sua entrevista. Porque causam o tempo todo, né, Humberto? É o que não falta a gente causando, mas a gente só traz aqui quem está causando positivamente. Roberto, super obrigado. Prazer receber você aqui. Uma grande honra e parabéns pelo programa. Vamos continuar causando pelo bem. Muito bom. Não aceito corrupção.org.br. Vamos causar pelo bem e vamos sempre unidos contra a corrupção. Muito bacana. Obrigado, Roberto. Pessoal, o Causando em São Paulo de hoje fica por aqui. Acompanhe a programação da Escola do Parlamento. Acesse o portal câmara.sp.gov.br/Escola do Parlamento. Até a próxima. Valeu!